tentando na prática, através desses nossos irmãos, que nós tanto agradecemos. Nós te agradecemos, Senhor, pela vida. Nós te agradecemos porque somos capazes de ver, de ouvir, de falar, de tocar. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que nos tem dado até hoje. Em alguns momentos, até pensamos que estávamos passando por alguns obstáculos, e hoje nós vemos que foi tudo aprendizagem. Está tudo perfeito, Senhor. Nós te agradecemos por tudo. Que nosso estudo transcorra na paz, na tranquilidade, como sempre. Fica conosco, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, graças a Deus. Vamos, então, continuar com Castor Nodari, item 17. Tende a bondade de nos descrever a vossa situação antes de evocarmos pela primeira vez? Não é preciso acrescentarmos que esse pedido tem por fim sabermos como ser-vos úteis, e não a simples e fútil curiosidade. Resposta. Já vos disse que nada mais compreendia além do meu crime, e que não podia abandonar a casa em que eu cometi, a não ser para vagar no espaço solitário e obscuro. Disso não poderia eu dar-vos uma ideia, porque nunca pude compreender o que se passava. Desde que me alçava ao espaço, era tudo negrume e vácuo, ou antes, não sei mesmo o que era. Hoje o meu remorso é muito maior, no entanto, não sou constrangido a permanecer naquela casa fatal. Não sou constrangido a permanecer naquela casa fatal, sendo-me permitido vagar sobre a terra e orientar-me pela observação de quanto aí vejo, compreendendo melhor, assim, a enormidade dos meus crimes. E, se menos sofro por um lado, por outro aumento as torturas do remorso. Mas ainda bem que tenho esperança. Então, vamos comentar o item 17. Alguém gostaria de comentar o item 17? Bom, já que ninguém comentou, nós comentamos. Primeira coisa, já vos disse que nada mais compreendia além do meu crime. O nome disso é monoideísmo. Monoideísmo. O espírito, quando faz algo ruim, mesmo que ele não se arrependa, mesmo que ele não tenha nenhum... Está nem aí para o que ele fez, não implica que ele consiga se safar. Porque as leis divinas estão na consciência, mas não significa que eu preciso ter consciência de certo e errado. Independente de você ter consciência de que você fez errado, isso te afeta, porque é íntimo. Então, o ato mal, no caso, o assassinato, assim que ele o perpetrou e desencarnou, ele ficou preso a esse ato mal, mesmo que ele não tenha se arrependido, porque a consciência não o liberta, mesmo que ele ache que esteja certo.
Então, a gente começa a entender que não é um problema só de quem tem conhecimento. Há um erro de apreciação, às vezes, da pessoa achar que só sofre quem tem conhecimento. Isso é uma visão completamente equivocada. Se fosse assim, gente, ter conhecimento seria uma batata quente. As leis divinas estão gravadas na consciência. Isso implica dizer que estão gravadas no íntimo do ser, no espírito. Você não precisa se arrepender, você pode achar que está completamente certo, mas isso não vai repercutir vibratoriamente, espiritualmente, emocionalmente, perispiritualmente, independente de você reconhecer ou admitir. Então, o mal é sempre o mal, independente se a cultura que você vive respalda esse mal. Estão entendendo, gente? Há uma lei cósmica. Essa lei não é humana. Ela não depende do nosso arbítrio. Não é eu que defino o que é certo e errado dentro desse parâmetro. É uma lei cósmica. Se eu faço um mal, mas esse mal é aceito naquela sociedade que eu vivo, mesmo assim, eu tenho consequências. Pode ter atenuantes e pode ter agravantes, mas consequências eu vou ter. Eu não estou dizendo que você vai ser punido com o fogo do inferno, não é nada disso. Vai ter consequências. Então, no caso dele, quando ele saía da casa que ele cometeu o crime, ele só via escuridão. Esse é um outro detalhe. O ponto de refúgio. Alguns espíritos, eles ficam no lugar porque eles não conseguem enxergar mais nada além daquele lugar. Aquele lugar é um refúgio. Então, não é que eles não queiram, eles não conseguem ver mais nada. Então, é óbvio que entre ficar na escuridão e ficar um lugar já conhecido, eles vão ficar no ponto de refúgio. Esse é um tipo, tá, gente? Há outros tipos, esse é um, de vivência no mundo espiritual, em que a pessoa acaba ficando presa ao local do crime ou do acidente. Porque quando ela tenta sair dali, ela não vê mais nada. Ou há um medo terrível que assola sobre ela. Um medo terrificante. E ela fica ali naquele ponto de refúgio. Ok? Desde que me alçava ao espaço, era tudo negrume e vácuo. Não conseguia ver nada. Ou antes, não sei mesmo o que era. Ele nem sabe o que era. Então, uma das coisas curiosas da realidade espiritual é que nós podemos explorar um pouquinho mais essa questão do ponto de refúgio. Os espíritos imperfeitos, presos às sensações terra-terra, não conseguem estar em qualquer lugar. Eles só conseguem estar aonde eles conseguem estar. A sensação que eles sentem ao tentar adentrar um local não afim é de perda de respiração, tonteira, apavoramento.
angústia, falta de ar. Então, há locais que são embaixadas de enfermidade. Naquele local, o espírito tem facilidade de atuação, devido à vibração pesada do ambiente. Fora dali, ele só consegue ter a mesma mobilidade em locais afins. Então, ou ele consegue ficar ali, ou ele vai para regiões inferiores. Então, esses locais são epicentros trevosos, onde ali o espírito consegue chegar. Em outros lugares ele não consegue. Por que não? Porque é mais sutil. E para ele não é um local bom. Então, muitas vezes, o espírito ele fica confinado num lugar por séculos. Confinado numa região no mundo espiritual por séculos. Às vezes, o ponto de acesso é uma pessoa. O espírito só consegue estar olhando o mundo aqui porque tem uma pessoa que lhe é muito afim e ele consegue sair das regiões inferiores, grudar na pessoa e, a partir daí, ele consegue ter alguma interação com o mundo aqui. Porque essa pessoa lhe é afim, é um satélite. Esses vínculos acontecem. A forma como esses vínculos acontecem muda de cultura para cultura. Após a prece, ele sofre uma libertação. Algo melhora. Ele consegue interagir melhor com a situação em que ele se encontra. Aqui temos uma pergunta da Débora. Tudo bem, Débora? Débora Aparecida Leonesse. Boa tarde a todos. Então, nossos irmãos inferiores só conseguem entrar, se manter de acordo com a energia do local? Exatamente, Débora. Exatamente. Não é o espírito imperfeito, o espírito terra-terra, o espírito que a gente usa na expressão espírita inferior, ele não consegue estar em qualquer lugar que ele queira. Entendeu, gente? Ele só vai estar no local em que, como diz o vampiro, não sei se vocês estão por dentro de filmes de vampiro, mas muitos filmes colocam a seguinte: o vampiro só entra na sua casa como, gente? Fala aí, vocês. Quando é que o vampiro pode entrar? É ficção, é fantasia, mas tem a ver com o que a gente está falando. Se for convidado. Exatamente. Ele só entra na sua casa se for convidado. Não sei quem inventou isso, dos vampiros, mas espiritualmente é assim que acontece. Os espíritos imperfeitos, os superiores não têm esse problema, não. Mas os imperfeitos, eles só entram na sua casa se for convidado. E como é que é esse convite? É a vibração, vibratório, é a sintonia. Eu não quero que minha casa não pode entrar aqui, não. Eu proíbo. E aí você faz isso, aquilo e aquilo outro. Eu nem vou falar o quê, para depois não me acharem que eu estou querendo proibir os outros de fazer. Entendeu? Mas aí você faz isso, usa aquilo outro. Quem usa igual está cheio. Agora que eu vou lá pegar aquela energia. É afim.
Então, não depende do eu querer. Querer ninguém quer. O problema é, moralmente, sua casa é uma barreira, porque isso está acontecendo agora, nesse momento. Não é uma fantasia. Se você tem certas práticas, certos hábitos doentios dentro da sua casa, a sua casa terá espíritos doentios ligados àquele hábito. Ana Lu Lisboa. Eu vou falar, você vai entender onde é a minha dúvida. Então, a gente está falando aqui que ele estava preso à casa, mas, vamos dizer assim, mentalmente, ele poderia acessar esse ponto de refúgio dele, que é onde ele fala que é vagar no espaço. É a casa. E aí, o ponto de refúgio dele é a casa dele, que ele cometeu o assassínio. E o espaço, então, é onde ele está. Não. Quando ele tentava sair da casa, ele só via escuridão. Entendi. Essa escuridão não necessariamente é um sofrimento, né? Tipo, eu fiquei pensando, se um espírito ele tá no umbral, se ele não vai acessar essa escuridão como uma forma de não sofrer, já que a escuridão é o nada, e se isso não seria uma procrastinação do que ele tem que aprender, né, da evolução que ele tem que alcançar, e se sim ou se não é injusto que o espírito, se não seria justo que o espírito tivesse algum tipo de, não vou dizer escola, assim, mas algum tipo de educação que, ao invés de ter que determinar todas essas coisas sozinho? Pergunta interessante, hein? Olha, eu não sei se eu entendi, porque foi grande a pergunta, tinha mais de uma pergunta. A escuridão é da alma. Então, vamos lá. O espírito é luz, porque ele foi criado por Deus. Então, nós somos luz divina, raios inteligentes do infinito amor. A nossa essência é divina e maravilhosa, como diz Caetano Veloso. Tudo é divino, tudo é maravilhoso, e é mesmo, porque tudo é criação de Deus. Deus, causa primária de tudo que existe. No entanto, nós embotamos a nossa percepção dessa realidade com a nossa imperfeição. A imperfeição limita a capacidade de viver a divina presença. Então, nós somos espíritos imperfeitos, caminhando lentamente para ser o que nós já somos. Eu sou essência divina, mas eu não tenho consciência disso. À medida em que eu evoluo, eu vou me apoderando desse reino de Deus que já é meu, mas que a gente não acessa. Quanto mais distante eu estou dessa caminhada de purificação, mais minha percepção das coisas é entrevada, tanto quanto encarnado, tanto quanto desencarnado. Então, quando o indivíduo desencarna, morre, ele morreu. O corpo físico dele apodreceu, ele saiu do corpo e ele só vê escuridão, ele não é ninguém que está fazendo isso com ele. É a alma dele que é incapaz de ver. É o que ele conquistou. Trevas. Trevas íntimas. Ao redor dele tem toda uma realidade, mas só que ele não vê. Então, isso para nós precisa ficar claro. Esqueça a palavra punição. Entenda que é consequência. É consequência
dos atos dele. Ele sairá dali. Ele não vai ficar eternamente naquela situação. Como é que ele vai sair dessa situação? Primeiro, à medida em que ele começar a ceder intimamente ao ponto de vista que levou ele àquilo. Isso não precisa ser algo, uma mudança radical. Por quê? Porque os espíritos, você falou em escola, perceba bem. Eu sou professor. Estava ali corrigindo prova, ainda há pouco. Eu dei o trabalho, o aluno não fez. Eu dei um questionário com as questões da prova. O aluno não leu, não fez o questionário. E eu dei a prova. Ele tirou 0. Eu não posso dar 5 a ele. Então, lá no mundo espiritual é a mesma coisa. Os mentores não viram as costas para ele, esse irmão, ou qualquer outro irmão. Mas ele precisa ir em direção à luz. O amparo, as preces, a oração, toca esse espírito quando ele começa a abrir a alma dele para uma melhor vibração. Como a gente é teimoso, isso pode demorar ou não. Então, a assistência, ela é constante. O mundo espiritual tem zilhões de escolas, de hospitais, e há zilhões de espíritos fora delas. Porque você não pode, Acontece o seguinte, acho que nosso lar tem isso. Pega-se a moça, os parentes dela levam para nosso lar. Aquilo ali é bem simbólico. Porque não se faz muito isso, não. Não se permite. Mas vamos lá, vamos dizer que foi assim que aconteceu. O que aconteceu? Ela fugiu de nosso lar. Nosso lar é bom para o Edson. Nosso lar é bom para o Rui. Mas para ela, para a moça lá, não é bom. Ela quer ficar perto do noivo dela. Então, ela não está sendo punida porque ela não quer ficar em nosso lar. Eu não sei se você está entendendo, Ana Lu, o que eu estou querendo dizer. Os espíritos que a amam querem que ela esteja em nosso lar. Todo mundo quer que ela esteja bem. Ela que não quer. Ela não quer viver como espírito. Assim como nós, espíritas, não queremos perdoar. Você é espírita, você estuda, mas na hora de perdoar, você não quer perdoar. E quem vai te impor a perdoar, relevar, socorrer, quem você não quer? Então, assim como o aluno que não estuda, rebelde, tirou 0. Tirou 0. Eu não inventei o caso, não. É isso mesmo. E aí, você acha que eu fico feliz? Tomo 0? Não, não fico feliz. Por quê? A gente quer que o aluno tire 10. Dá todas as chances. Você dá um questionário que é a prova. O que mais eu vou fazer? Ainda aviso, gente, ó, vai cair essa questão vai cair. E sou fiel, está lá a questão. O cara não quer. O cara quer ficar preso ao ódio, no caso do espírito. O cara quer ficar preso na razão dele. Ele quer ficar em trevas. Como a assistência é constante, volta e meia, preces serão feitas pela mãe dele, pela avó dele, pela mãe de outra vida. E se ele tiver aberto, se ele tiver predisposto, ele começa a acordar. E, pelo menos, ver melhor, ele começa a ver. Se ele não estiver predisposto, ele não vai acordar, porque evolução espiritual é conquista.
Ela não vem de fora para dentro. Eu, através da prece de vocês, melhoro, mas eu tenho que fazer a minha parte. Que nem o AAA, Alcoólicos Anônimos. É maravilhoso o número, milhões e milhões de pessoas em vários países deixaram de beber, deixaram de ser alcoólatras. Mas milhões de pessoas desistiram. A existência do AAA é maravilhoso. Fez diferença na humanidade. Mas só vai usufruir do AAA aqueles que, no fundo, fizerem um esforço. O AAA, por si só, não vai conseguir tirar a pessoa do alcoolismo. É maravilhoso que você tenha hospitais no mundo espiritual. Você tem até em certas regiões, olha só que coisa engraçada, hein? É surreal, até que você consegue ver. Há barracas. Nas regiões inferiores, há barracas. Tipo barracas, essas que tem de refugiado, há barracas. Os espíritos abnegados, enfermeiros, samaritanos que estão ali, estão lá dentro das regiões inferiores. Eles querem recolher o número máximo de pessoas possível. Por que não recolhe? Porque a pessoa não dá a mínima condição. E já se sabe, você tem que deixar a pessoa melhorar a vibração dela para que ela seja socorrida. Senão, sabe o que acontece? Ela destrói o local. Ela destrói o local. Se você leva um espírito despreparado, ele mantém todos os vícios dele. Então, ele continuar na região inferior até que ele queira sair é um método educativo. Alguns só saem pela reencarnação, outros conseguem. Tem coisas assim que falando, parece fantasioso. O André Luiz, no Obreiros da Vida Eterna, vai falar que numa certa região umbralina há um apocalipse, raios horríveis caindo e limpando, e os espíritos desencarnados que vivem naquela região, quando recebiam a rajada de raio, pareciam que estavam sendo mortos, eles já eram desencarnados. Eu já li 3 relatos de pessoas em desdobramento que viram coisas parecidas, sendo que um deles, o cara nem brasileiro é, o cara nunca leu André Luiz, o cara não sabe nada, o relato, o cara narra exatamente. O cara não conhece doutrina espírita, o cara só sai do corpo e viu. Ele foi numa região inferior, no local que ele vive, lá no México, e ele viu a limpeza sendo feita nas regiões inferiores. O que isso mostra para a gente? Que isso não é uma religião. Isso é um fato, está acontecendo. O mundo espiritual faz essas limpezas. Eu não sei se respondeu a sua questão, Ana Lu, se não, que eu alonguei tanto. Não, respondeu sim. Eu achei ótima a pergunta, tá? Gostei muito. É assim que a gente... Deixa eu ver aqui no YouTube se a Débora... Ah, a Débora falou aí. A Débora está perguntando, gente, como é que eu sei que meu lar é moradia de um irmão que precisa de ajuda? Calma, Débora, não desencana. Não se encana, desencana. É possível o irmão estar conectado apenas ao integrante do meu lar? Por que ele consegue entrar? Ele automaticamente influencia todos? Olha, Débora, o problema dessa pergunta é a gente ficar apavorado. Rui, já te dou a palavra. Deixa eu só responder aqui. Se vocês quiserem responder a Débora também, gente, aqui também, por favor, tá? Rui, Ninguém quer convidar o vampiro. Olha, Débora, a gente precisa entender que
a presença espiritual na nossa vida é constante. Nós temos espíritos bons ao nosso lado, espíritos iguais a nós, ao nosso lado, e espíritos enfermos. Nós não temos que nos preocupar tanto, eu penso, com quantos estão aonde. Nós temos que nos preocupar com a sintonia. E como é que é isso? Ora, a oração. A oração, ela não é aquela coisa piegas. A oração é vibração. A oração é você vibrar melhor. É o perdão. É o perdão. É a paciência. É evitar falar mal tanto. A gente fala. Vamos lá. A gente fala mal dos outros, mas a gente tem que diminuir. E se falar, não falar com ódio, sabe aquela coisa de não, eu não suporto ele. A gente tem que criar uma dieta mental. Isso, por si só, ajuda a gente não ser influenciado, não ser vampirizado. Mas eu moro com pessoas que têm hábito assim ou assado. Não se preocupe com os espíritos desencarnados. Se preocupe em ajudar ao encarnado. Ajudando ao encarnado, nosso parente enfermo, a gente ajuda ao desencarnado. O desencarnado, se eu tenho um irmão que mora comigo, eu estou inventando, tá, gente? Esse irmão é esquizofrênico. Ele tem companhias? Provavelmente. Elas nos afetam? Não. Não. Não necessariamente. A não ser, claro, se eu vá lá brigar com ele, cair na pancadaria com ele, aí sim. Agora, toda ajuda que eu fizer a esse ente querido, eu também ajudo as prováveis companhias. Porque, veja bem, Dr. Bezerra de Menezes, no livro Nas Fronteiras da Loucura, ele fala uma coisa que eu acho fundamental. Inimigos do passado, sintonia do passado, todo mundo tem. Inimigo do passado, todo mundo tem. Inclusive ele. O que diferencia é se o que eu faço hoje, o que me põe, se eles vão me acessar ou não, sou eu hoje. Não é culpa. Culpa não é legal. É uma vida tranquila, é uma vida correta, decente. Porque os espíritos, eles vivem em outro plano. Eles não vivem no mesmo plano que a gente. Há vários planos e subplanos. Então, nós não temos como, às vezes, o que a gente pensa no mesmo lugar é diferente para eles. O problema maior é a sintonia. Então, eu preciso trabalhar a minha sintonia. E a sintonia é algo assim, gente. É o que eu sou. É o que eu sou. Você é botafoguense? Você é corintiano? Você é flamenguista? Você gosta de praia? Que filme que você gosta? Que livro que você lê? Qual a tua religião? Sintonia é isso. Sintonia não é algo, eu vou mascarar o que eu sou. Não, nada disso. Eu tenho que me reeducar para aquilo que não é bom. Aumentar o número de otimismo, de alegria. Tudo isso cria um isolamento parasanitário dos espíritos. Quanto melhor eu estiver comigo mesmo, minha autoestima, a minha aura vai irradiar isso. E os espíritos enfermos, eles não se aproximam. Por quê? Se eles se aproximarem, eles deixam de ficar enfermos.
eles começam a ser curados. E como eles estão doentes e querem continuar doentes, eles não se aproximam da aura boa. Quando se aproximam, eles são logo tocados e levados. Tocados e levados. Tocados e levados. Por quê? Porque a cabeça muda. Eles estão presos a um monoideísmo. Por isso que a oração os ajuda, que ajuda eles saírem daquela semi-loucura. Se eu mantenho uma vibração positiva, eles não adentram. Deixa eu ver se ela comentou mais alguma coisa. Então, ela escreveu, compreendido. Então, Débora, a gente não precisa execrar, isolar ninguém, ter medo, nada disso. A multidão de espíritos é universal. Eles estão em todo lugar, eles estão dentro do ônibus, eles estão dentro da... E a gente tem que manter uma vida tranquila, feliz, amigável, não ficar pensando nisso assim. Ai, meu Deus, tem... Não, o espírito é gente. A gente pega o trem, 6 da manhã, para ir para o centro da cidade, e sai amarrotado de gente. São aquelas pessoas ali. Não é monstro, não é bicho-papão. Só que se a gente manter um pensamento bom, a gente só vai entrar em sintonia com iguais. Rui. Em parte, tu respondeu 90% das minhas indagações. Agora, só uma observação aí no final. A gente tem que não ter medo, né? Porque se a gente for ter medo, a gente realmente não vai dar um passo na frente, porque é cheio de espíritos. Cada passo que a gente dá tem 10, 20 nos rodeando. Eu mesmo eu evito essas coisas, esse tipo de coisa com as vibrações, porque quando eu vejo alguém que está se aproximando, que não tem lá a sua aura muito bonita, né? O que a gente faz? Prece, oração para aquele irmãozinho, para ele poder seguir em frente. Você começa a fazer uma prece, elevar seu pensamento, ler pegar um livro desses, de minutos de sabedoria, tipo desse, faz aquela vibração alta, eles vão se afastando, porque eles não aguentam ouvir aquilo. E nem se falou, é tipo um remédio. Eles não querem remédio, eles querem continuar doente. Se você começa a pegar, ler algum livro que tem pensamento positivo, elevado, eles vão se afastar automaticamente. Evidente que vai ficar os bons, né? Não vai adiantar muito, né? Isso aí. Então, vamos aqui continuar. A ter de reencarnar, que existência preferirias? Item 18. Sobre isso, não tenho meditado suficientemente. O Kardec é bem apressado, né? Já quer saber como ele pensa na próxima encarnação. E a gente precisa entender sobre isso, gente, que nem todo mundo lá no mundo espiritual tem condições reais de definir a sua encarnação. A gente, antes de nascer, tem um planejamento encarnatório. Quanto mais lucidez você tem, mais você pode interferir nisso. Quanto menos lucidez, é óbvio, os objetivos são menores e você tem uma menor capacidade de definir. Então, em geral, as pessoas medianas para baixo, que somos nós, por exemplo, que pais a gente vai nascer, isso tudo é muito acordado. A gente não tem, eu quero escolher renascer como filho do Caetano Veloso. Não é assim. Entende? Tudo é muito acordado, afinidades, objetivos. Não é uma coisa livre, leve e solta que cada um faz o que quer, não. Não é assim, não. Há um equilíbrio, toda uma coordenação. E se o espírito não tem maturidade para isso, ele não vai conseguir ter essa... Antigamente se pensava assim, que o espírito escolhia tudo. Não, não é assim, não. É gradativo. Aí no item 19,
durante o vosso longo insulamento, quase podemos dizer cativeiro, experimentaste algum remorso? Então, durante esse período que ele ficou praticamente isolado, preso na casa, né? Por isso que ele está falando de cativeiro, está perguntando a ele se ele tinha algum remorso. Nenhum. E por isso sofri tão longamente. Somente quando o senti foi que ele provocou, sem que disso me apercebesse, as circunstâncias determinantes da vossa evocação ao meu espírito para início da libertação. Obrigado, pois a vós, que de mim vos apiedaste e me esclareceste. Alguém quer comentar, gente? Não? A gente observa aí que você vê, né, como a prece, isso aí é lógico que eles evocaram, né, mas veja bem como a prece faz uma diferença no nosso dia a dia, né? Quando a gente está naquela situação que está sem não ver saída, uma prece ajuda bastante. No caso dele aí foi a evocação. A evocação já deixou ele fora daquela zona, já tirou ele dali e já começou a ter a parte que melhor da vida espiritual dele. É verdade. Alguém mais? Não? Então, aqui, nosso amigo está falando aquilo que a gente comentou. A prece só atingiu nele quando ele abriu-se para um pouco de arrependimento. Então, mas antes não oravam por ele? Podiam até ter orado. Mas se ele não está, e essa oração fez algum bem, trazia a ele alguma memória, trazia a ele alguma coisa agradável, mas a verdadeira mudança, ela só foi possível quando ele começou a questionar a postura dele. Interessante isso, né? No fundo, somos nós que nos salvamos. Claro que toda ajuda externa, com orações, vão ser fundamentais num processo de solidariedade. Mas se a alma não quiser, se o espírito não quiser... Anderson, a gente poderia falar que ele está mudando, né? A mudança causada foi através da evocação, prece e arrependimento? Olha, Essa eu não mudança. sei. A gente teria que ver com maior minúcia isso aí, tá? Assim, eu não me lembro de detalhes. Mas eu tenho a impressão que o arrependimento pode ter vindo nele, mas eu não tenho certeza, tá? Mas eu acho que o arrependimento pode ter vindo nele. Foi aqui que ele diz, item 19. Nenhum. E por isso sofri tão longamente, enquanto ele não tinha nenhum. Somente quando o senti, foi que ele provocou o arrependimento, o remorso, sem que disso me apercebesse, as circunstâncias determinantes da vossa evocação, meu espírito, para início da libertação. Então, pelo item 19, me atendo apenas ao item 19, sem voltar para trás, eu não me lembro, pelo que ele nos diz aqui, acho que ele não tocou nesse assunto antes, o remorso veio primeiro. E o remorso, ele vem cedo ou tarde. Pode demorar, como no caso dele, 200 anos. Mas pode demorar 300, 500, 700, 1.000, 2.000 anos. Mas o indivíduo cansa. Ele quer mudar.
E ele começa a ver que não valeu a pena. Anderson, interessante você estar falando sobre isso. Eu me lembrei do fato de um parente bem íntimo meu que chegou na mesa mediúnica, quando eu trabalhava na mesa. Não esqueça que estamos gravando, hein, Rui? Sim, eu não vou comentar nome não, tá? Isso. Justamente que eu estou falando um parente muito íntimo. Eu já comentei com isso em algum lugar que falei o nome da pessoa. Então, o que acontece? Na evocação, não foi justamente o grupo que evocou, foi justamente o meu pensamento. Olha só como é que é forte, né? Ligado a essa pessoa, ela apareceu na sessão, na reunião, e ela estava num estado tão deprimido, tão deprimido, assim, uma coisa lastimável mesmo, que ela nem conseguiu me reconhecer. Porque ela estava... E as palavras, eu só reconheci porque as palavras que ela usou, eu ouvia outra parente falar aquela coisa dia e noite. Ou seja, fez somatizou aquilo na cabeça do espírito da pessoa e ela virou um ovoide, uma coisa muito desagradável. E eu, com a vidência, eu vi, eu me assustei na hora. E eu só fui a perceber depois da reunião que era a pessoa. Né? Porque eu lembrei das palavras, aí foi ligar a pessoa ao fato, né? Ao cotidiano dessa outra pessoa. Ela tinha desencarnado há 30 anos, a outra pessoa continuava viva e todo dia e noite, desde que acordava, desconjurando essa pessoa. Você vê como é que faz, né? É um imã, é uma atração, esse pensamento negativo. Ou seja, se você não tem uma prece, uma oração de bem, essa pessoa não consegue. Mesmo que você faça, como eu fazia muito, ela não conseguia sair daquele ciclo. A prece, ela vai ajudar sempre. Sim, Só sempre. que, por exemplo, vamos usar assim medida de litro. Alguns mililitros. Tem ali você tem 50 litros de coisa, de sujeira. A prece tira alguns mililitros. Alguns mililitros. Como Até que fosse a alma, uma gota, né? Uma gotinha de remédio. ajudar sempre vai ajudar. Até que a alma seja tocada. Sim. O tempo, a dor, a ambiência vai fazendo que, muitas vezes, a alma, o espírito, entenda que aquele caminho não valeu a pena. Gente, se você percebe que um ato seu de um momento, aquele ato demorou 10 segundos, te deixa um mês num ambiente totalmente escuro, 6 meses, um ano inteiro, sem ver outra coisa senão isso, 10 anos, 50 anos, 100 anos, você começa a ver que não valeu a pena. Não precisa ser muito inteligente para ver. Primeiro, a pessoa vai ficar endurecida, ela vai lutar contra aquilo, ela vai dizer que não, que ela tem razão. Mas Deus usa o tempo, nós somos imortais, vamos viver para sempre. Então, o espírito, com o tempo, ele começa a perceber que tem alguma coisa errada, porque ele tomou esse caminho. Por que ele está ali? Então, a dor, ela tem esse papel para o espírito endurecido de mexer com suas verdades. Porque a verdade que ele defendia está lhe causando dor. Então, vamos voltar aqui, compartilhar. Kardec comenta: efetivamente, temos vistos ávaros, pão duros, né? Ávaros é pão duro.
sofrerem à vista do ouro. Avaro é pão duro, é avarento. A pessoa gananciosa ao extremo, né? Avaro é avarento, é a pessoa gananciosa. Pão duro é um pouco diferente. Sofrerem à vista do ouro, que para eles não passava de verdadeira quimera. Orgulhosos, atormentados pelo ciúme das honrarias prestadas a outros que não a eles. Homens que dominavam na terra, humilhados pela potência invisível, constrangidos à obediência, em presença de subordinados que não mais se lhe curvavam, ateus atônitos pela dúvida, em face da imensidade no mais absoluto insulamento, sem um ser que os esclareça. Tudo isso, gente, Kardec viu através do contato mediúnico. A experiência da mediunidade deu a ele esse conhecimento. Kardec não trouxe esse conhecimento de alguma doutrina, de alguma filosofia, não. Foi tudo experimental. Todo esse aprendizado que ele falou nesse parágrafo é experimental. Você lida com espíritos assim e você vai começando a perceber essa realidade. Por isso, o que a doutrina fala? Você tem que não ter bens? Claro que você tem que ter bens. Mas cuidado com a avareza, com a ganância. Cuidado com as honrarias. Honraria é uma coisa boa? Claro que é boa, mas cuidado com isso. Cuidado com orgulho. A doutrina espírita não ensina você se tornar um asceta. A gente não tem que ser asceta. A gente tem que saber lidar com as coisas da vida. Tanto os bens materiais, as emoções, o amadurecimento emocional e a solidariedade, a sensibilidade com a vida do outro, com o caminho do outro, com a sorte do outro, que é a caridade. Ela não obriga você a se tornar um santo, mas você tem que ser coerente com esse conhecimento. No mundo dos espíritos, há compensações para todas as virtudes, mas há também penalidades para todas as faltas. E destas, as que escaparam às leis dos homens são infalivelmente atingidas pelas leis de Deus. Vejam bem, leis de Deus. Há leis. Sempre que um ser humano infringir essas leis, ele sofrerá as dolorosas penalidades da infração. Então, digamos que você suba no 8º andar e você acha que não existe lei da gravidade, que é uma lei divina também. E você se joga do 8º andar. A lei da gravidade é uma lei de Deus para este planeta. Ela funciona de uma certa forma como Deus a determinou. Eu infringi a lei da gravidade ao me atirar. Não é Deus que está me punindo. Eu estou me punindo porque eu não respeitei a lei da gravidade. Vocês estão entendendo? Eu estou dando só um exemplo para vocês entenderem. Então, há leis divinas e morais, éticas, fraternais, que, ao não serem respeitadas, trazem consequências. Então, nós tivemos a pandemia. E, na época da pandemia, não tinha vacina.
É só um exemplo. Eu conheci uma pessoa que não usava máscara. Era fumante. Uma pessoa boa, mas não usava máscara. Não havia vacina ainda. Disse que aquilo não pegava não, que era só uma gripezinha, não sei o quê. Ele pegou e morreu. Ele pegou a Covid, foi internado, por uma semana morreu. No caso dele, desse caso que eu estou falando, ele desrespeitou uma lei divina, da prudência. A consequência imediata, a morte. Foi Deus que puniu ele? Não. Algumas pessoas aí no Brasil e no mundo, negacionistas, anti-vacina, morreram. Eles não foram punidos por Deus. Eles foram punidos pela ignorância deles. Então, é assim que funciona. Deus instaura leis cósmicas. Ao desrespeitar a lei, nós sofremos consequências. Essa é a lei de progresso. Na medida em que eu vou construindo mais nobreza de caráter, amplio meu entendimento, eu não ponho minha mão em arapuca. A arte de evoluir é a arte do discernimento. Você começa a entender que aquele caminho antigo não vale a pena. Você começa a entender que não vale a pena. Então, Kardec diz: deixa eu compartilhar aqui. Devemos ainda notar que as mesmas faltas, ainda que cometidas em circunstâncias idênticas, são diversamente punidas conforme o grau de adiantamento do espírito delinquente. Aos espíritos mais atrasados, de natureza mais grosseira, como este de que vimos nos ocupar, são infligidos castigos de alguma sorte mais materiais que morais. Ao passo que o contrário se dá para com aqueles cuja inteligência e sensibilidade estejam mais desenvolvidas. Aos primeiros impõe o castigo apropriado à rudeza do seu discernimento, para compreender o erro e dele se libertarem. Assim é que a vergonha, por exemplo, causando pouco ou nenhuma impressão para estes, torna-se para aqueles intolerável. O conhecimento, gente, não depende de você saber se reencarnação existe ou não. É uma sensibilidade e uma maturidade da alma. Há pessoas que conhecem a reencarnação e a aceitam, mas têm menos sensibilidade moral do que outras que são ateias. Que para essa pessoa que não acredita em nada, ou que é agnóstica, faria muito mais mal ela xingar uma mulher do que aquele outro que lê livro espírita, mas ainda é grosseirão. Ele xinga numa boa, ele não se sente mal. Mas para aquela outra pessoa, aquilo fica, puxa vida, não podia ter falado aquilo. Eu não deveria ter dito isso. Aí aquele que xingou grosseirão, o namorado ou o irmão da mulher chega lá e mata ele. A punição física. Eu estou dando exemplos, tá, gente? Alguns exemplos são maus, outros são bons. É só para ilustrar. Para aquele outro, ele já está constrangido, lhe faz mal.
aquilo doeu na sua consciência. Ele vai tentar corrigir de alguma forma, além de pedir desculpa, que ele já tem uma sensibilidade melhor. Mas vejam bem, não confundam isso com conhecimento teórico. Eu confundi isso. Eu confundi isso. E hoje eu vejo que não é bem assim. Que às vezes você é ateu e valoriza mais a vida do índio ou do meio ambiente do que o cara que é religioso. Então não confundam. Evolução espiritual não tem a ver com crença. Você pode ser um excelente médium, mas faz escolhas equivocadas em certos momentos. Para você, aquilo ainda não te agride. Pode ser uma pessoa muito até boazinha, mas é incapaz de pensar em pessoas que não estejam do mesmo condição social que a sua. Você nem liga para nada disso. Você não deseja mal. Você não acha que o pobre tem que morrer. Afinal, é religioso. Apenas isso não te incomoda. Já tem pessoas que podem ser ateias e ter isso como uma bandeira. Vou dar um exemplo. Betinho. Não sei se vocês lembram dele. Betinho, que morreu alguns anos atrás. E fez várias campanhas contra a fome. Era ateu. Não sei se vocês sabiam disso. E a pessoa pode se dizer cristã ou budista ou espiritualista e não está nem aí para quem passa fome. Eu não estou condenando, eu não estou dizendo que todo mundo é obrigado, eu não estou dizendo que vocês são obrigados. Eu estou dando exemplos de que a sensibilidade espiritual que Kardec está dizendo, hoje a gente pode trabalhar tranquilamente com essa percepção. Você está falando aí que nem aquela passagem do Evangelho segundo o Espiritismo do bom samaritano. Todos os que passaram por ele, né, pelo que estava caído, eram religiosos, todos, sem uma exceção. E ele, que não era tão religioso, era colocado como uma parte da sociedade daquela época, ele foi o único que teve piedade, compaixão para aquele que estava ali no chão. Eu conversei com uma pessoa do meu trabalho, que é evangélica, e falei para ele, você sabe, você lembra, você que é evangélico, que lê bastante a Bíblia, como é que Jesus foi morto? Falei, como é que chama aquilo? Aí ele falou, tortura. Ah, então tá bom, então não falo mais nada. Se você quer dizer que segue Jesus, e Jesus foi torturado, eu não falo mais nada. Eu, sem querer, fiz ele mudar de ideia, nem era essa a minha intenção. Ele parou para pensar, ficou em silêncio, falou, você tem razão. Se eu sigo Jesus, eu não posso aplaudir tortura. E é disso que a gente, às vezes, cai nesse erro de pensar que a pessoa segue Jesus e ela pode pensar o que ela quiser, que ela tem essa sensibilidade moral que Kardec está dizendo. Não, senhor, ela não tem. Ela segue Jesus, mas ela não tem. Ela segue o Buda, mas ela não tem. Ela segue o Alá, lê a Torá, ela não bebe e não fuma, mas ela não tem. Porque ela é capaz de se amarrar com bomba e matar várias pessoas em nome de Alá. Então, ela está falando em nome de Deus, mas ela diz que mulher não tem alma, que índio não tem alma, que negro é diabólico. Então, gente, a doutrina espírita, ela quer mostrar isso para a gente. Incomoda, tá? Quero dizer para vocês que isso não é. Então, quando Kardec nos fala aqui, opa, cadê o comentário de Kardec?
Aos espíritos mais atrasados, de natureza mais grosseira, são infligidos castigos mais materiais que morais. Aí, a tua vidência se abre. E você vê milhões de pessoas no umbral. Castigos mais materiais. Teve uma pessoa, eu leio muito livro de gente que sai do corpo. Ele fez um desdobramento e ele foi numa região umbralina que tinha um oceano, tinha um mar. Só que de vez em quando vinha uma onda, que ele disse que ele nunca tinha visto uma onda tão grande. Essa onda, esse oceano, é lá na zona umbralina. A onda tinha 1 ou 2 quilômetros de tamanho e engolia a vilazinha. E os espíritos que lá viviam eram todos engolidos. E aí ele perguntou ao mentor, mas por que eles não saem daqui? Aí ele disse, estão aprisionados mentalmente, por culpa, por medo. Eles têm medo de sair daqui. É a zona de conforto deles. Agora a gente já tem uma ideia. Posso sim, Ana Lu, depois a gente conta. Eles têm medo de sair daqui. É o ponto de controle. Para lá é só escuridão. Aqui eles conseguem botar... É estranho, né, gente? Eles conseguem... Mas lá no livro Libertação, tem isso, tá? Iluminação tipo de lampião. Sabe? Aquela escuridão e aquela iluminação de lampião, de vela. Essas regiões têm muito disso, tá? O detalhe é que não tem dia. O detalhe é que não tem dia. Não tem aquele momento que o sol abre. Não. É sempre aquela escuridão. Mas eles é um ponto de controle deles. E aí ele achou aquilo muito estranho. Por quê? Porque aquele... Mas o que eu queria dizer com isso? Gente, espíritos que sentem mal com a sua própria consciência são espíritos mais refinados. A maioria de nós tem que ir para o umbral mesmo para poder acordar. Espírito que está mais, sabe? Isso que ele está dizendo aqui, o nosso irmão Kardec, que é um espírito melhorzinho que a gente, né? Eu desconfio. Sei não. Eu desconfio que o Kardec é um pouquinho mais evoluído que a gente. Então, claro que o Kardec ele fala do local de fala dele, de um espírito nobre, um ser humano nobre. Aí ele diz: são infligidos por espíritos mais endurecidos, mais grosseiros, castigos de alguma sorte mais materiais que morais. Às vezes, uma coisa que a gente tem problema é como definir isso, sabe? Que a gente vive assim uma espécie de ditadura do politicamente correto, que está certa. Mas às vezes a gente tem dificuldade como definir esse espírito que é a gente, né? Que está lá no umbralzão. Espírito inferior, espírito terra-terra, espírito enfermo, espírito apegado. Às vezes parece que a gente está querendo criticar, mas a gente precisa categorizar os espíritos em diferentes categorias para a gente poder visualizar didaticamente. Mas esse espírito que Kardec está se referindo, que sofre mais as intempéries, como está lá descrito em Nosso Lar, como nosso irmão descreve aqui, é a grande maioria da humanidade ainda, tá, gente? Desculpa. Espírito que vai ter um sofrimento mais moral depende dele, da sensibilidade.
O ideal é que você não tenha nenhuma nem outra. É que você tenha uma vida tranquila. Não é perfeição, mas você pode ser um ser humano tranquilo. Você não vai ser a Madre Teresa de Calcutá, mas não precisa ser um carrascão. Entende, gente? Vocês estão muito calados, hein? Ô, Edson, vamos lá. Contribui aí, Edson. Edson Diton. Diton. Quando eu penso em falar, tu me rouba, pô. Fala aí, Edson. É aquela história, né? Não tem castigo nem recompensa, né? Tudo é consequência do que a gente faz. Conquista, né? O reino de Deus é uma conquista. E a gente, bom, a gente sabe disso, né? Porque às vezes a gente, quando pensa em ver pessoas, né, de posse, até em político, a gente acha que são pessoas, né, já evoluídas, pessoas de bem, e muito deles não, né? Na realidade, a gente, assim, se considerar que a gente procura fazer as coisas certas é quando a gente não tem nenhuma vigilância sobre a gente, né? Porque muita gente só faz o que é certo quando tem vigilância. Só avança o sinal quando não tem nenhum guarda, ele avança o sinal. Não tem nenhuma câmera, agora é câmera, né? Aí avança. Mas se não tiver nada disso, ele vai. Então, tem que ter uma vigilância. E o legal é quando a gente faz porque aquilo é o que a gente sabe que é correto e é o que vai engrandecer a gente, né? Vai deixar a gente bem, né? E tu falou numa certa hora nisso, né? Quando a gente faz, quando a gente já está, né, progredindo, a gente está progredindo, somos melhores do que já fomos. É porque quando a gente faz um troço assim errado, aquilo faz mal, né? A gente fica pensando naquilo, como você até se referiu, pô, a gente fica pensando naquilo, pô, por que eu fiz aquilo? E tenta consertar, né? Enquanto está a caminho, né? Exatamente. Se reconcilia enquanto está a caminho, para não ter problema depois, né? Isso aí. Vamos ler mais um pouquinho. Aqui, só eu lembrei que eu ia Pode falar, negócio, pode falar. na 17, uma coisa que eu achei engraçada é que ele fala assim, mas ainda bem, na 17, no final, mas ainda bem que tem esperança. Quer dizer, que negócio que a esperança é a última que morre, né? Isso. Isso. Uma obra que eu não li, tá? Deixar bem claro, mas que seria bom a gente ler, eu recomendo, é O Inferno de Dante. A Divina Comédia, aliás. Mas por que o Anderson está falando da Divina Comédia? Porque lá na obra de Dante, ele narra que quando eles estão entrando no inferno, aqui eu vou compartilhar a imagem, mas acho que está pequena. Tem um dizer assim:
Abandonai, ó vós que adentrai aqui, toda a esperança. Entende? E isso está lá na entrada do inferno. E ele vai e não vai sozinho, né? Oi? Ele não vai sozinho, não é? Ele é acompanhado. Ele vai com guia. Com guia, eu esqueci o nome do guia. Virgílio. Virgílio, Aqui, isso. vós que entrais, abandonai toda a esperança. É a porta do inferno, Virgílio? Não, Dante, é sua zona eleitoral. Ai, meu Deus. Mas então, você, quando está na região inferior, há essa sensação, o espírito, de que não há um além. Gente, isso é pior do que qualquer sofrimento. É quando você perde a noção de que aquela dor, aquele estado, aquela situação vai ter um fim. Isso é muito pior do que estar no lugar. Porque eu estou aqui na minha sala, vocês estão vendo essa sala aqui, belíssima. Olha o tamanho da minha sala. Aproveitando, pede para a Andréia uma mudinha dessa planta aí da varanda. Tá? Uma mudinha dessa planta da varanda, essa sala espetacular, né? E aí, vocês vejam, eu não estou preocupado, eu não tenho nem ideia de que como viver numa situação em que você não vê nada, em que você está numa escuridão total, né? Em que você está numa região umbralina, em que você fica ali dias e dias e dias e dias, e é só aquilo que você vê. E dias e dias e dias. E independente de você ver pessoas gritando ou não, você não sabe o que está acontecendo. E aí acontece esse problema da pessoa perder a esperança. A esperança de que ela vai sair daquela situação. Porque é o estado íntimo dela. Não há mal que dure para sempre. Mas ela só consegue ver a luz no fim do túnel quando ela se mobiliza. Aí que ela vai conseguir ver a luz no fim do túnel. Antes disso, o que ela vai ver são trevas. E ela, rapidamente, devido ao estado emocional dela, muitas desses espíritos, eles já perderam, para eles, aquele momento é eterno. Talvez daí derive a ideia da eternidade do inferno, de lembranças ou de experiências de pessoas que estiveram nessas regiões e, enquanto estavam lá, de fato, não tinham a noção nenhuma de que aquilo um dia iria acabar. Então, essa coisa de você voltar a ter esperança é muito significativo. Muito significativo. Então, ele começa a ter esperança. Esperança na renovação, esperança no novo dia, esperança de que dias melhores virão. Apesar de você, amanhã há de ser um novo dia. Apesar de você, umbral, né? O umbral, apesar da minha ignorância, do meu apego, dos meus medos, quando você tem esperança, mas ainda bem que tem esperança, amanhã há de ser um novo dia. No mundo dos espíritos, há compensações para todas as virtudes, mas há também penalidades para todas as faltas. E destas, as que escaparam às leis dos homens são infalivelmente atingidas
pelas leis de Deus. Devemos ainda notar que as mesmas faltas, ainda que cometidas em circunstâncias idênticas, são diversamente punidas conforme o grau de adiantamento do espírito delinquente. Aos espíritos mais atrasados, de natureza mais grosseira, são infligidos castigos mais materiais que morais, ao passo que o contrário se dá para aqueles cuja inteligência e sensibilidade estejam mais desenvolvidas. Aos primeiros, impõe-se o castigo apropriado à rudeza do seu discernimento. Então, todas aquelas narrativas que a gente vê de André Luiz e outros espíritos, está aí explicado. É preciso o sofrimento mais rude para que a alma comece a perceber novos horizontes, para compreenderem o erro e dele se libertarem. Assim é que a vergonha, causando pouco ou nenhuma impressão para esses espíritos mais grosseiros, torna-se para aqueles mais sensíveis intolerável. Neste divino Código Penal, ele é cósmico, gente, ele é divino. Não sou eu nem você que arbitra. É a nossa consciência, onde estão escritas as leis de Deus. A sabedoria, a bondade, a providência de Deus para com as suas criaturas se revelam até nas mínimas particularidades, sendo tudo proporcionado e concatenado com admirável solicitude para facilitar ao culpados os meios de reabilitação. Então, tudo, gente, tudo visa a educação. Com a visão da reencarnação, acaba a ideia da punição eterna. O conhecimento espiritual nos faz ver que o maior sofrimento é consciencial. E aí a gente tem que trabalhar a ética com mais cuidado. Como eu consigo ter uma vida feliz? Eu preciso começar a estudar para crescer. Valores, ética, discernimento, sensibilidade, compaixão. Como disse um espírito, Kelvin Van Dyne, no seu livro, aí vai uma dica, Ana Lu, uma excelente dica. Técnica de Viver. É um livro que eu recomendo de olhos fechados. Vou até compartilhar aqui para vocês. De quem? É o médium Valdo Vieira, é da editora. Eu vou compartilhar aqui. É uma psicografia, quando esse médium ainda era espírita. É um livro maravilhoso para a gente trabalhar a ética. É o espírito Kelvin Van Dyne. É o livro Técnica de Viver. Cada capítulo, gente, desse livro nos ajuda muito. E ele vai falar, num desses capítulos, deixa eu ver se eu acho aqui antes da gente terminar. Deixa eu ver se eu acho a mensagem aqui online. Eu acho difícil, assim. Enfim, ele vai falar nesse capítulo desconfiemos de nós mesmos. Tenhamos tento para a gente, se for tentar desconfiar, vamos desconfiar de nós mesmos. É assim que a gente começa o quê? Fazer o quê? A gente começa a trabalhar esses valores. Em geral, mesmo nós espíritas, somos falhos na reflexão da ética.
Porque a ética, ela não pode ser algo improvável de se realizar. Eu tenho que criar um código pessoal. Por ser pessoal, é eu que construo, não é a religião. Eu me permito e eu não me permito. Sendo que eu não tenho que dar satisfação a vocês. Eu tenho que analisar o que o conhecimento me define e diz que é o melhor. E, a partir dessa realidade espiritual da vida, eu construo permissões e não permissões. Porque eu entendo que isso pode me trazer a boa sintonia, a elevação espiritual, a saúde emocional, e aquilo não. Mas tem que ser um autocompromisso. Não pode ser, não faça isso, porque senão Deus vai brigar. Se for isso, é algo de fora. Agora, se você trabalhar isso, você vai conseguir agir sem que isso seja algo que te desestruture, sem que seja uma renúncia que acabe arrancando tudo que você tem. Eu não sei se eu estou sendo claro. A gente não consegue fazer renúncias ideais. Se você fizer renúncia que está acima da tua capacidade, às vezes pode perder até a sanidade. E isso, quem faz isso é o falso moralismo. Você tem que fazer renúncias que você refletiu e entendeu. Bom, eu vou parar de fumar cigarro porque eu entendi que isso me faz mal. Então, eu vou trabalhar porque eu quero parar de fumar. Eu não vou ter 3 mulheres porque eu entendi que eu tenho que ter muito dinheiro para ter isso. Brincadeirinha. Eu não vou ter 3 mulheres porque eu vou ferir sentimentos. Eu estou apenas exacerbando a minha vulgaridade, os meus instintos primitivos. Eu não vou me permitir isso. E por aí vai, você vai construindo. Eu não vou me permitir ficar zangado com quem discorda de mim sobre time de futebol. Eu conheço uma pessoa que a pessoa é totalmente fanática pelo Corinthians. Não sei se eu contei aqui, já contei? Que ela ficou 2 semanas sem falar com um colega de trabalho, 1 ou 2 semanas, porque o Flamengo ganhou o Corinthians. E era uma coisa de trabalho, que precisava ele assinar, que ele era chefe. E ele não aceitava a ligação dele, porque quando ele conseguiu falar com ele, ele já tinha resolvido o problema. E a resposta do corintiano foi o seguinte: não vou falar contigo, teu time ganhou do meu. Isso é fanatismo, gente. Com todo respeito aí a vocês que têm time de futebol. Então, se você identifica que você tem essa imperfeição, você tem que trabalhar em cima disso. Então, a ética, ela é nobre, mas ela tem que ser uma conquista. Ela não pode ser uma pessoa de fora te determinando. Não faça. É você que tem que trabalhar o entendimento. Porque aí, quando você toma uma decisão, ela não pesa. Você sabe que aquilo ali era o seu simples dever. Você não deveria ter feito e não fez. Acabou. Eu não vou matar aquela pessoa a tiro. Ah, mas ela te roubou. Não, mas eu não quero que ela morra. Já aconteceu isso comigo. Pessoa, não, você quer que a gente dê um jeito? Eu falei, não quero nada. Não quero ajuda nenhuma. Porque a gente vive numa sociedade que isso pode acontecer. Vocês sabem disso. Provavelmente já deve ter acontecido com vocês. Chega sempre algum voluntário e você tem que deixar claro, muito claro, eu não quero. Porque senão você se compromete. E eu já vi
Infelizmente, já vi orador espírita subir em tribuna e chamar assaltante de demônio, porque ele tinha sido roubado o carro dele, dizendo que aquilo não era mais ser humano, era demônio. Tá o nível de invigilância. Ih, rapaz, pegou pesado agora, hein? Esse aí eu vou anotar. É bom? É um livro que eu tenho há muito tempo. Sem página, mas eu gosto muito. Filosofia da Convivência. Não sei nem como é que eu anoto aqui. Eu passo, depois eu mando para o teu zap. Manda o título para mim. Porque é importante a gente fazer essas reflexões. A luz do espiritismo, né? Então, não conheço, não. A gente não faz essas reflexões e aí deixa que as coisas simplesmente aconteçam. Aí, gente, percebam bem, a gente é grosseiro. As coisas acontecem, a gente age como a gente tem que agir. Por exemplo, nosso tempo acabou. Mas, por exemplo, por ter acabado, eu vou falar e correr, né? Aquela coisa de postar e correr. O tapa do Will Smith. Eu não vou entrar, tá? Não adianta contrariar o tio Anderson, o tio já vai acabar a reunião. A invasão da Ucrânia. Gente, quem agride está errado. Acabou. Ah, mas os motivos... Não estou entrando nisso. Eu não estou defendendo ninguém. Eu estou defendendo o seguinte. Eu agredindo, eu matando, eu dando tapa, isso é antiético. Se a minha ética ainda permite que eu dê o tapa, se eu ainda permito que um país invada o outro, há uma defasagem que mostra como a gente ainda está grosseiro. Que a vida não tem valor maior do que a vida. Nada vale mais do que uma vida humana. Nenhum argumento, nenhuma justificativa. Isso é a ética divina. Se eu acho que é possível, não, esses daí podem morrer. Ou podemos matar porque nós temos a causa não sei o que lá. Gente, percebam bem, eu não sou presidente de país. Eu não sou presidente da Ucrânia, eu não sou presidente da Rússia, eu não sou presidente do Brasil, eu não sou presidente da Argentina, dos Estados Unidos. Eu sou aqui um estudante de doutrina espírita. Se mesmo sendo estudante de doutrina espírita, eu ainda me permito dar um tapa, não, ele tinha que ter dado um tapa mesmo. Tinha que dar 3. Pá, pá, pá. Tudo bem, a gente respeita. Mas percebam bem, como que a gente ainda usa a violência. Perceberam o que é o espírito ser grosseiro? Ou não? Porque o nosso irmãozinho está lá 200 anos porque ele matou por ciúme. Esse daí que a gente está estudando. Ele matou por ciúme. E ontem, no programa do Fantástico, domingo, mostrou como se mata a mulher no Brasil ainda, por ciúme. Ok, gente? Ficamos por aqui. Como eu disse, não dá tempo. Vamos refletir. Qual é o meu nível de ética? O que eu ainda me permito? Eu ainda tenho permissões umbralinas dentro de mim? Ok, tenho. Vamos trabalhar isso. Não adianta a gente ficar com culpa. O negócio é tentar a gente melhorar. Culpa não trabalhamos com culpa, trabalhamos com responsabilidade. Gente, ficamos por aqui, agradecemos aí a paciência de vocês. Vamos fazer nossa prece final, rogando a Deus, nosso Pai, fonte da vida, eterno sol do amor, que abençoe, Senhor, nossos dias, nossos caminhos, nossos pensamentos, envolva nossos corações. Permita, ó Pai, que a corrente viva da fraternidade pura possa estar conosco, hoje e sempre. Ilumina nossos caminhos, alimenta nossa fé, fortalece, ó Pai, nosso discernimento. Que os Espíritos Consoladores nos visitem nesta tarde e possam limpar as nossas casas,
Ilumina, ó bons espíritos, em nome do Cristo, nosso ambiente, nosso lar. Inunda nossa casa de luz. Em nome de Jesus, abençoa-nos, Senhor. Permitir que os espíritos consoladores adentrem nossas casas, limpem nossos ambientes, retirando, Senhor, todas as formas de pensamento, todos os espíritos enfermos. Que um só coração, um só pensamento subirá até ti, ó Pai, suplicando a tua misericórdia. Derramai tuas bênçãos em nossa casa. Derramai a paz, Senhor, nos países em guerra. Derramai a paz em nossos corações. Fica conosco, ó Pai, hoje, agora e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Gente, boa tarde. Pessoal do YouTube. Que assim seja, graças a Deus. Nós possamos estar aí, Débora, Tá. e todos mais que possam estar conosco. Boa tarde. Semana que Abraço, vem. Rui. Boa semana para todos. Tchau, Boa semana, gente. gente. Fiquem com Jesus. Boa semana, gente.